Boa tarde, professor. Tem alguns camaradas e estudantes e profissionais acompanhando a gente por essa transmissão ao vivo, né? E só queria voltar um pouquinho nisso que tu estavas comentando em relação ao movimento sem terra e essas pessoas que não têm moradia também. Teve uma camarada que comentou em relação que tu falasse sobre a liberdade participativa dentro da não liberdade. E queria que o senhor comentasse um pouco em relação a partir das experiências do MST, sobre como que poderia se dar essa organização popular no canteiro de obras e também relacionado com os próprios profissionais de arquitetura, né? Eu não posso falar então em nome do MST. Eu sou um admirador, mas não faço parte disso tudo do MST. Eu acho que essas experiências não podem ser tomadas como modelos estáticos. Você sabe que a luta começa para tentar conquistar a terra, e essa luta tem características bem particulares, bem individualizadas em cada caso. A trajetória sempre varia enormemente, em função das condições e da situação que cada uma dessas iniciativas encontra. Não há um modelo de percurso, não há um modelo a seguir uma trajetória pré-determinada. Pelo contrário, a única coisa é a manutenção permanente da solidariedade e a ausência permanente de poderes que não sejam participativos, que não sejam à disposição de todos. Não deve haver, nesses casos, nenhuma determinação heterônoma, mas mesmo os aspectos arquiteturais mais sofisticados, ou técnicos mais sofisticados do canteiro, devem ser explicados, discutidos a cada caso. É óbvio que não se pode deixar, se a decisão coletiva é absurda, não se deve deixar que ela se desenvolva com risco para todo mundo, etc, etc, etc. Mas a participação coletiva e solidária deve ser a mais extensa possível. Em seguida, uma enorme paciência, porque esses caminhos são lentos, lentíssimos. Mas eu preciso considerar também que o próprio critério de produtividade, de eficácia, são critérios do capital. É o capital que está interessado em que tudo corra, que tudo vá depressa, que tudo já fez depressa. O interesse do capital é que as coisas sejam produzidas depressa para serem mais baratas. Mas se o que se está fazendo não tem vocação para se tornar em mercadoria, essa produtividade não deve ser a regra, não deve ser a lei. Ao contrário, a democracia participativa gasta tempo e precisa de tempo. Não é possível fazer democracia com uma eleição correndo a jato, com um botãozinho, um deputado e reservar 2 meses para fazer a programação e tudo isso. Isso é farsa. Né? A eleição no nosso sistema democrático é uma farsa total. Não existe possibilidade de chegar, salvo acaso, a um resultado justo. Nós, uma prática alternativa, uma prática diferente, uma prática que foge aos esquemas do sistema, temos que saber que muitas vezes é necessário perder tempo. E não é perda de tempo demorar sobre uma questão. Aliás, nem precisamos, nesses casos, querer perder tempo, porque a burocracia que a gente tem que enfrentar, a má vontade que a gente vai encontrar, as armadilhas que vão se pôr no nosso caminho, fatalmente vão provocar uma lentidão enorme. Entre ocupar uma terra e chegar à posse dessa terra, há tempo e demora. 1000 ocupações, 1000 expulsões pela polícia e coisas desse tipo. Não há que querer
chegar a resultados imediatos, mas é preciso plantar, continuar plantando, continuar modificando, continuar criando essa espécie de solidariedade entre as pessoas e os seus vários trabalhos. É aí a nossa arma. A nossa arma está exatamente em saber ver na estrutura que está aí os pontos falhos, os pontos fracos, os pontos frágeis, para aí começar a elaborar a transformação desse sistema enrijecido. Ora, nosso canteiro de obras, é o que me canso de tentar mostrar, nosso canteiro de obras é o lugar mesmo em que está situado uma dessas fraquezas. Essa fraqueza tem um nome no trabalho de Marx, é a subordinação somente formal, subordinação formal, que é essa subordinação do operário, que é dependente do saber e do saber fazer operário. Essa contradição é uma das grandes falhas da evolução do capital, sob o ponto de vista do capital, repito. Mas o que é deficiência e defeito, sob o ponto de vista do capital, é trunfo, ponto de apoio para nós que queremos transformar essa realidade. Essas contradições no fazer, no dia a dia do fazer, essas contradições na luta pelos direitos que estão escritos na Constituição e que não podem ser dados, não serão dados, todas essas coisas têm que ser cutucadas, e é por aí, é por essas falhas, por essas rachaduras, por essas lacunas, por esses lugares moles, desestruturados do sistema, por esse onde, nesses ocos que deixam no sistema e na situação os despedidos da sociedade, os afastados da sociedade, os desconhecidos pela sociedade, é por aí que vai vir a modificação desse sistema, sabendo entrar no ritmo deles, sabendo ler. Nós tentamos, nos anos 60, não fazer revolução, nós sabíamos, não teríamos a menor condição de fazer revolução, tentamos resistir à ditadura. Hoje um pouco se fala nisso, com esses cretinos do nosso poder, que exibem camisetas de torturadores, poucos sabem que quem trouxe a violência para a situação naqueles anos foram os golpistas. Eles é que começaram a matar os nossos militantes, eles começaram a matar os nossos estudantes, eles começaram a trazer a morte para a realidade social. Eu comecei a dar aula em 72, em 62, 2 anos antes do golpe. A partir do golpe, pouco a pouco, eu via alguns estudantes dos mais brilhantes desaparecerem, sumirem, ou porque tinham sido presos, ou porque tinham sido obrigados a sair do país, ou porque simplesmente tinham sido assassinados. Tive alguns estudantes, um dos mais brilhantes, que foram barbaramente assassinados. Essa violência não podia ser aceita sem mais. Eu me tornei professor no ano seguinte na minha formatura, não por brilho meu, mas naquele tempo havia muito pouca gente à disposição. Em um certo momento eu dava aula para os meus ex-colegas, estava muito perto dos estudantes, e ver essas mortes e sacrifícios, essas dores na minha frente, não era possível não resistir. E tivemos, o Rodrigo e eu, que participar da luta armada para conseguir resistir, ou destruir, ou afastar a ditadura que nos violentava. Obviamente não conseguimos, foi ela que nos violentou, que nos matou, que nos destruiu, ou tentou matar e destruir. Mas agora não se trata mais somente de uma resistência aos cretinos que estão no poder, mas se trata também de fabricar pouco a pouco uma outra sociedade, uma outra civilização. E nós temos no nosso campo de trabalho vários indicadores de possibilidade que é preciso aproveitar. Com paciência, vocês precisam mergulhar no canteiro, mergulhar na legislação trabalhista, mergulhar no dia a dia da produção, para encontrar lá
sementes de transformação. Eu conheço essas da autoconstrução autogerida, mas deve haver outras possibilidades. O importante é saber localizar, através de estudo miúdo do nosso campo, saber localizar os pontos frágeis, os pontos em que a gente pode dar uma guinada, pequena, limitada, mas que pouco a pouco, adicionada a outras guinadinhas, outras modificaçõezinhas, vão fazer a grande modificação social. Uma outra conclusão que Marx chega, conclusão, que a gente pode ver no trabalho do Marx, e que é importante, que ele insiste, sobretudo em algumas teses bem conhecidas, que revolução não é um programa que nós vamos aplicar, não é uma utopia que nós vamos tentar realizar. Nós nem sabemos o que vai ser direito depois. A revolução deve partir do hoje, os pontos fracos do hoje, aquilo que nós não queremos mais, não podemos mais suportar, e que temos que entrar, colaborar juntos para transformar esses insuportáveis. A revolução, de uma certa maneira, aqui ao meu lado de fã do Hegel, a revolução, de uma certa maneira, tem que ser feita de costas. Isso é, nos afastarmos daquilo que nós não queremos mais, de rejeitar aquilo que nós não aceitamos mais. E, através dessa atitude, pouco a pouco avançar. É lógico que a gente tem que olhar um pouco para trás para saber para onde a gente está indo, mas não fazer um programa e atingir um projeto a realizar. Vocês sabem o quão é desastroso o conceito mesmo de projeto em arquitetura. Não é por aí que nós faremos alguma transformação. Eu pinto também, vocês sabem, mal, mas pinto. E na pintura a gente vive isso de uma maneira muito intensa. A única maneira de fazer um quadro que não seja um quadro, um trabalho insatisfatório, é não saber onde a gente vai. É começar, é realizar, e pouco a pouco, reagindo àquilo que nós estamos fazendo não está bom, por alguma razão não está bom. É aí que o quadro se constrói, nesse recuo. A negação do insuportável, negação prática do insuportável, é um caminho de grande valor social. Professor, muito obrigada.